Número 15. Egito, a misteriosa nação transcontinental. Quando você olha para o mapa, há algo no Egito que parece diferente, quase irreal. Este não é apenas mais um país sentado silenciosamente em um canto do mundo. O Egito é uma das raras nações na Terra que fisicamente existe em dois continentes ao mesmo tempo, África e Ásia. E isso por si só já o torna um dos lugares mais estrategicamente importantes e culturalmente complexos que você pode explorar. A maioria das pessoas pensa no Egito como puramente africano, e não estão erradas. A maior parte de sua massa territorial se estende pela região nordeste da África, dominada por vastos desertos como o deserto do Saara. Mas o que muitos não percebem é que uma parte significativa do Egito, a Península do Sinai, na verdade pertence à Ásia. Essa porção triangular de terra, situada entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, conecta dois continentes como uma ponte natural. E bem no coração dessa conexão está uma das vias navegáveis mais importantes da história humana, o Canal de Suez. Essa maravilha feita pelo homem corta diretamente o Egito, ligando o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, essencialmente conectando a Europa à Ásia sem a necessidade de navegar ao redor de toda a África. Todos os dias, enormes navios cargueiros transportando bilhões de dólares em mercadorias passam por esse estreito corredor. Se o canal para, o comércio global sente isso instantaneamente. Essa geografia única transformou o Egito em um ponto de encontro de civilizações por milhares de anos. Comerciantes antigos, exércitos, exploradores e impérios passaram por essa terra. Desde os dias da civilização do Antigo Egito até a política global moderna, o Egito sempre esteve no centro de algo maior do que ele mesmo. Mas essa identidade transcontinental não é apenas sobre mapas e rotas comerciais. É profundamente cultural também. No Egito, você encontrará uma mistura fascinante de influências africanas, do Oriente Médio e Mediterrâneas vivendo lado a lado. Caminhe pelas ruas movimentadas do Cairo, e você ouvirá o ritmo da língua árabe misturado com o calor africano e a energia mediterrânea. A comida, a música, as tradições, todas contam a história de um país moldado por múltiplos mundos. Até mesmo as paisagens refletem essa identidade dupla. De um lado, você tem desertos dourados infinitos se estendendo pela África, onde as temperaturas podem se tornar brutalmente extremas. Do outro lado, no Sinai, o terreno se torna mais acidentado e montanhoso, abrindo-se para costas deslumbrantes ao longo do Mar Vermelho, alguns dos pontos de mergulho mais bonitos do planeta. E ainda assim, apesar dessa vantagem geográfica, a vida aqui está longe de ser fácil. Estar localizado em um ponto global tão crítico significa que o Egito sempre enfrentou pressão política, econômica e historicamente. Controle da terra, controle da água, controle do comércio, tudo isso moldou o destino do país por séculos. O que torna o Egito verdadeiramente misterioso é como ele equilibra tudo isso. É antigo, mas moderno. Africano, mas asiático. Deserto, mas cheio de vida ao longo do Nilo. Um lugar onde a história parece viva em cada canto, mas os desafios presentes são impossíveis de ignorar. Então, quando dizemos que o Egito é uma nação transcontinental, não é apenas um fato técnico. É uma identidade poderosa. Um país que não pertence a apenas um mundo, mas que está na interseção de muitos. E é exatamente isso que torna a vida real no Egito tão única, imprevisível e infinitamente fascinante. Número 10. Mulheres no Antigo Egito. Quando falamos sobre civilizações antigas, a maioria das pessoas imagina um mundo completamente controlado por homens, onde as mulheres tinham pouca liberdade, pouco poder e quase nenhuma voz. Mas o Antigo Egito quebra essa expectativa de uma maneira que parece quase chocante, mesmo pelos padrões modernos. Na verdade, as mulheres no Antigo Egito viviam vidas muito mais independentes, influentes e respeitadas do que em muitas outras partes do mundo antigo. E quando você explora a história real do Egito, começa a perceber algo poderoso. Esta era uma civilização onde as mulheres podiam possuir propriedades, administrar negócios, herdar riqueza e até governar um império. Sim, governar um império. Vamos voltar milhares de anos ao tempo dos faraós, às margens do Nilo, onde a vida dependia do ritmo do rio e da força do povo. Nesse mundo, as mulheres não eram apenas parte da sociedade, elas eram uma força central dentro dela. Ao contrário da Grécia ou Roma antigas, as mulheres egípcias tinham direitos legais surpreendentemente avançados.
Uma mulher podia comprar e vender terras em seu próprio nome. Ela podia assinar contratos, ir ao tribunal e tomar decisões legais sem precisar de um tutor masculino. Esse nível de independência era extremamente raro no mundo antigo. O casamento no Antigo Egito também era muito diferente do que muitos poderiam esperar. Era mais um acordo social do que um vínculo religioso rígido. As mulheres podiam escolher seus parceiros. Se o relacionamento não funcionasse, o divórcio era possível e frequentemente tratado de forma justa. Em muitos casos, as mulheres mantinham suas propriedades mesmo após a separação, o que mostra o quanto seus direitos eram levados a sério. E então havia as rainhas, as mulheres que não apenas ficavam ao lado do poder, elas se tornavam o próprio poder. Uma das figuras mais famosas da história egípcia é Cleópatra. Conhecida por sua inteligência, habilidade política e presença poderosa, Cleópatra não era apenas uma rainha. Ela era uma estrategista que navegou um dos períodos políticos mais perigosos da história. Ela falava vários idiomas, comandava exércitos, formava alianças com alguns dos líderes mais poderosos de sua época. Mas Cleópatra não foi a única. Muito antes dela, houve Atlut, uma mulher que fez algo quase inédito. Ela se declarou faraó, a posição mais alta no Egito, e governou por mais de 20 anos. Ela não apenas deteve poder simbolicamente, liderou enormes projetos de construção, expandiu rotas comerciais e trouxe estabilidade ao reino. Estátuas frequentemente a retratavam com vestimentas tradicionais de faraó masculino, mostrando como ela se adaptou às expectativas de liderança enquanto ainda era uma mulher em um papel dominado por homens. E então havia Nefertiti, conhecida por sua beleza, mas também por sua influência. Ela desempenhou um papel fundamental nas mudanças religiosas durante o reinado de seu marido e acredita-se que, por alguns historiadores, tenha governado como corregente, possivelmente até como faraó por um curto período. Mas o que torna o Antigo Egito verdadeiramente único não são apenas esses nomes famosos, são as mulheres comuns. As mulheres trabalhavam como musicistas, dançarinas, sacerdotisas, médicas e administradoras. Algumas até se tornaram oficiais de alto escalão em templos e instituições governamentais. Em uma sociedade tão profundamente conectada à religião, as sacerdotisas ocupavam papéis respeitados, servindo divindades poderosas e participando de rituais sagrados. Falando em religião, a mitologia egípcia também refletia esse equilíbrio de poder entre homens e mulheres. As deusas não eram figuras secundárias, eram centrais, poderosas, frequentemente tão importantes quanto os deuses masculinos. Divindades como Ísis simbolizavam maternidade, magia e proteção, enquanto Hathor representava amor, alegria e feminilidade. Essas figuras moldavam a forma como a sociedade via as mulheres, não como fracas, mas como essenciais e poderosas. Mesmo na vida familiar, as mulheres tinham forte influência. Elas administravam os lares, criavam os filhos e frequentemente controlavam as finanças da família. O título Senhora da Casa não era apenas simbólico, refletia a autoridade real dentro do lar. Mas a vida não era perfeita. Apesar de seus direitos, a maioria das mulheres ainda vivia dentro de uma estrutura tradicional, onde os homens frequentemente detinham maior autoridade pública. Trabalhos físicos eram majoritariamente realizados por homens. Em muitos casos, o poder político ainda era dominado por figuras masculinas. No entanto, em comparação com outras civilizações antigas, as mulheres egípcias viviam em um sistema que lhes oferecia oportunidades, respeito e um nível de liberdade que estava séculos à frente de seu tempo. E é isso que torna o Antigo Egito tão fascinante. No meio de um dos ambientes mais severos da Terra, cercado por desertos infinitos, calor extremo e inundações imprevisíveis, surgiu uma civilização que não apenas sobreviveu, mas redefiniu o equilíbrio social de maneiras que ainda surpreendem historiadores hoje. Quando você caminha pelo Egito hoje, desde as ruínas de templos antigos até os museus cheios de artefatos, você não está apenas olhando para o legado de reis e pirâmides, você está vendo as histórias ocultas de mulheres que moldaram uma das maiores civilizações da história humana. E a influência delas ainda ecoa através do tempo. Número 5. Homens e mulheres não podem apertar as mãos. Em muitas partes do mundo, um aperto de mãos é uma das formas mais normais e automáticas de cumprimentar alguém. É visto como educado, respeitoso e até profissional. Mas aqui no Egito, as coisas nem sempre são tão simples. E às vezes,
que parece ser um gesto amigável pode, na verdade, ultrapassar uma linha cultural invisível. Para realmente entender isso, você precisa entrar nas camadas mais profundas da sociedade egípcia, onde tradição, religião e valores sociais ainda estão fortemente enraizados na vida cotidiana. O Egito é um país onde a maioria das pessoas segue o Islã, e as práticas culturais são profundamente influenciadas por crenças religiosas. Em muitas comunidades conservadoras, o contato físico entre homens e mulheres que não são parentes é considerado inadequado. Isso inclui algo tão comum quanto um aperto de mãos. Então, o que acontece em vez disso? Imagine caminhar pelas ruas movimentadas do Cairo, entrar em uma loja ou conhecer alguém pela primeira vez. Um homem pode colocar a mão sobre o coração, fazer um leve aceno com a cabeça e oferecer um sorriso caloroso em vez de estender a mão. É um gesto que carrega respeito, educação e dignidade, sem contato físico. Para as mulheres, especialmente aquelas que usam hijab ou seguem estilos de vida mais tradicionais, esse limite é ainda mais importante. Muitas preferem não apertar as mãos de homens com quem não tem parentesco, e isso é amplamente compreendido e respeitado dentro da sociedade. Mas é aqui que fica interessante. O Egito não é um país de uma única dimensão. É cheio de contrastes. Em áreas mais modernas ou urbanas, especialmente entre as gerações mais jovens ou em ambientes profissionais, apertos de mão entre homens e mulheres podem acontecer. Você pode ver isso em reuniões de negócios, universidades ou entre pessoas com uma visão mais liberal. Ainda assim, mesmo nesses ambientes, há uma regra não dita. Sempre espere e observe. Se uma mulher oferecer a mão primeiro, então é aceitável apertá-la. Mas se ela não fizer isso, a atitude respeitosa é evitar iniciar o contato físico. Esse pequeno momento de atenção pode fazer uma enorme diferença na forma como você é percebido. E isso não é sobre restrição, é sobre respeito. Na cultura egípcia, limites pessoais estão intimamente ligados à honra, modéstia e identidade. O que pode parecer incomum para estrangeiros, na verdade, uma forma profundamente significativa de manter a harmonia social. Para viajantes, isso pode ser uma experiência surpreendente. Você pode se pegar instintivamente estendendo a mão para um aperto, apenas para perceber rapidamente que um sorriso e um aceno são mais apropriados. E, uma vez que você se adapta, isso se torna natural. São essas pequenas diferenças culturais que tornam o Egito um lugar tão fascinante para explorar. Um país onde tradições antigas ainda vivem lado a lado com a vida moderna, onde até mesmo o gesto mais simples carrega camadas de significado. Então, da próxima vez que você encontrar alguém no Egito, lembre-se, às vezes, o cumprimento mais poderoso é aquele que não envolve toque algum. Número 3. Os homens podem ter até 4 esposas. Quando as pessoas ouvem isso pela primeira vez, muitas vezes parece chocante, até inacreditável. A ideia de que um homem pode legalmente ter várias esposas parece algo de um mundo completamente diferente. Mas aqui no Egito, essa prática não é apenas real. Ela está profundamente enraizada na religião, na cultura e na história. Para realmente entender isso, você precisa ir além das suposições modernas e observar a base por trás disso. No Islã, que é a religião dominante no Egito, um homem tem permissão para se casar com até 4 mulheres, mas há uma condição crítica que muitas pessoas ignoram. Ele deve tratar cada esposa com completa justiça e igualdade. Isso significa apoio financeiro igual, tempo igual, respeito igual e responsabilidade emocional igual. E na realidade, isso não é tão fácil quanto parece. Por causa dessas condições rigorosas, a poligamia no Egito é, na verdade, muito menos comum do que as pessoas pensam. Sim, ela existe, mas não é a norma do dia a dia para a maioria dos homens egípcios. Em cidades modernas como Cairo ou Alexandria, a maioria dos homens tem apenas uma esposa, principalmente devido ao alto custo de vida e à crescente influência dos estilos de vida modernos. Pense nisso, sustentar uma família hoje já é um desafio. Agora imagine sustentar 2, 3 ou até 4 casas, cada uma com suas próprias necessidades, expectativas e emoções. Financeiramente, isso exige uma riqueza significativa. Emocionalmente, exige um nível de equilíbrio que muito poucos conseguem manter. E é aqui que a realidade começa a diferir da percepção. Em áreas rurais ou comunidades mais tradicionais, a poligamia ainda pode ser praticada de forma mais aberta. Às vezes,
está ligada a razões sociais, como cuidar de viúvas, fortalecer laços familiares ou preservar a linhagem. Mas mesmo ali, não é algo levado de forma leviana. A aprovação da família, as expectativas sociais e a responsabilidade pessoal desempenham um papel importante. Do ponto de vista das mulheres, as opiniões são mistas e estão evoluindo. Algumas aceitam isso como parte da tradição da crença religiosa, enquanto outras se opõem fortemente, especialmente entre as gerações mais jovens. As mulheres egípcias modernas estão cada vez mais educadas, independentes e vocais sobre seus direitos. Muitas incluem condições em seus contratos de casamento para impedir que seus maridos tomem outra esposa. Ilegalmente, a lei egípcia não dá aos homens liberdade ilimitada aqui. Um homem deve informar sua esposa atual se planeja se casar novamente, e ela tem o direito legal de buscar o divórcio se não aceitar a situação. Portanto, embora a opção exista, ela vem com sérias consequências e responsabilidades. O que torna esse tema ainda mais fascinante é como ele reflete o contraste dentro do próprio Egito, um país equilibrando entre tradições antigas e transformação moderna. De um lado, você tem práticas religiosas e culturais com séculos de idade. Do outro, uma sociedade em rápida mudança, influenciada pela globalização, educação e normas sociais em transformação. Então, quando dizemos que os homens podem ter até 4 esposas no Egito, não é apenas uma regra. É uma realidade complexa moldada pela religião, economia, escolha pessoal e pressões modernas. E para muitos egípcios hoje, não se trata de quantas esposas um homem pode ter, mas se ele deveria ter alguma. Número 2. Cairo, a cidade que nunca dorme. Quando as pessoas imaginam o Egito, muitas vezes pensam em desertos dourados intermináveis, pirâmides antigas e ruínas silenciosas congeladas no tempo. Mas então você chega ao Cairo, e tudo o que você pensava saber muda instantaneamente. Esta não é uma cidade deserta e tranquila. Este é um gigante vivo e pulsante, caótico, elétrico, avassalador e completamente inesquecível. O Cairo é uma das maiores cidades do mundo, lar de mais de 20 milhões de pessoas, e não apenas acorda durante o dia, ele nunca realmente dorme. Seja às 15 horas ou às 3 horas da manhã, as ruas estão vivas com movimento, som e uma energia que parece quase imparável. À medida que o sol nasce sobre o rio Nilo, a cidade começa seu ritmo diário. O tráfego lentamente aumenta, mas lentamente no Cairo significa algo muito diferente. Em minutos, as estradas se transformam em rios de carros, ônibus, táxis e motocicletas, todos se movendo em um caos que parece total. E ainda assim, de alguma forma, funciona. As buzinas não são sinais de raiva aqui, são uma linguagem. Os motoristas se comunicam através de toques constantes, criando uma espécie de sinfonia urbana que nunca realmente termina. Caminhar pelo centro do Cairo é como entrar em uma dimensão diferente. Vendedores ambulantes alinham as calçadas vendendo de tudo, desde pão fresco até acessórios para celulares. O cheiro de carne grelhada preenche o ar, misturando-se com poeira e calor, criando uma sobrecarga sensorial impossível de ignorar. Mas o Cairo não é apenas barulho e trânsito, é história sobreposta à vida moderna. Olhe em uma direção e você verá prédios de vidro e cafés movimentados. Vire a cabeça e, de repente, você está cara a cara com estruturas que existem há séculos. Nos arredores da cidade, o lendário complexo das pirâmides de Gizé surge do deserto, lembrando a todos que esta cidade está construída sobre uma das civilizações mais antigas da história humana. E ainda assim, o Cairo não parece preso ao passado. Ele parece rápido, moderno e em constante evolução. À medida que o calor da tarde atinge seu pico, a vida não desacelera. Ela se adapta. As pessoas se movem para ruas sombreadas, os cafés se enchem de conversas e o ritmo da cidade muda em vez de parar. Casas de chá se tornam centros sociais, onde os moradores se reúnem para falar sobre tudo, desde política até futebol. Então chega a noite, e é quando o Cairo realmente se transforma. À medida que o chamado para oração ecoa pelo horizonte, a cidade faz uma breve pausa, e então ganha vida de uma maneira completamente diferente. As luzes começam a brilhar sobre pontes e edifícios ao longo do Nilo. Famílias saem para jantares tardios, amigos se encontram em cafés, e as ruas de alguma forma ficam ainda mais cheias do que antes. A noite no Cairo parece o dia em muitas outras cidades. Barracas de comida permanecem abertas até tarde, servindo favoritos locais como coxari.
uma mistura simples, mas icônica, de arroz, lentilhas, macarrão e molho de tomate picante que representa perfeitamente o próprio Cairo. Caótico, misturado e surpreendentemente satisfatório. O famoso mercado Khan el-Khalili se transforma em um labirinto brilhante de luzes e cores. Ruas estreitas se enchem de turistas e moradores negociando por lembranças, joias, especiarias e produtos artesanais. A atmosfera é intensa, barulhenta e cheia de vida. Um lugar onde o tempo parece ao mesmo tempo antigo e completamente moderno. E mesmo depois da meia-noite, o Cairo não para. Cafeterias ainda estão cheias. Carros ainda estão em movimento. A música ainda toca em cantos escondidos da cidade. Para muitos moradores, a noite é apenas outra parte do dia, às vezes até a mais produtiva. Mas por trás de toda a energia e caos, há algo mais profundo. O Cairo é uma cidade de contrastes. Riqueza extrema e pobreza, visível, existem lado a lado. Arranha-céus modernos se erguem não muito longe de bairros lotados, onde a vida é muito mais difícil. É um lugar onde milhões lutam diariamente e ainda assim encontram maneiras de sorrir, se conectar e viver plenamente. É isso que torna o Cairo tão poderoso. Não é perfeito, não é calmo, não é fácil, mas é real. Em 2026, o Cairo se destaca como uma das experiências urbanas mais intensas da Terra. Uma cidade que testa você, sobrecarrega você, fascina você ao mesmo tempo. E quando você a experimenta, percebe algo surpreendente. Você não apenas visita o Cairo, você sobrevive a ele, você o sente e, de alguma forma, ele fica com você para sempre. Número 1. Custo de vida no Egito. Quando você pensa no Egito, as primeiras imagens que provavelmente vêm à mente são os desertos dourados intermináveis, as pirâmides imponentes e os mistérios antigos enterrados sob a areia. Mas além da história e das paisagens, existe uma realidade completamente diferente que milhões de egípcios vivem todos os dias. E esse é o verdadeiro custo de vida em um dos países desérticos mais extremos do mundo. Agora, aqui está a parte surpreendente. O Egito pode ser incrivelmente barato, mas também inesperadamente caro, dependendo de como você vive, onde você fica e que tipo de estilo de vida você escolhe. Vamos analisar isso. Para os moradores locais, a vida no Egito é sobre equilíbrio e sobrevivência. O salário médio mensal no Egito é relativamente baixo em comparação com muitas partes do mundo. Em 2026, muitos egípcios ganham algo entre 150 a 400 dólares americanos por mês, dependendo do trabalho, experiência e localização. E é aí que o desafio começa, porque, embora algumas coisas sejam baratas, outras estão subindo rapidamente de preço. A moradia é um dos maiores fatores. Se você se afastar das áreas turísticas e se mudar para bairros mais locais, o aluguel pode ser surpreendentemente acessível. Um pequeno apartamento em uma cidade como Cairo ou Alexandria pode custar entre 50 a 150 dólares por mês. Mas se você quiser viver em uma área moderna, perto do centro da cidade ou em um lugar com melhor infraestrutura, os preços podem rapidamente subir para 300 dólares ou mais. E se você for estrangeiro ou um viajante em busca de conforto, espere pagar ainda mais. A comida, no entanto, é onde o Egito realmente se destaca. A comida de rua no Egito não é apenas barata, é um estilo de vida. Você pode conseguir uma refeição completa por menos de 1 ou 2 dólares. Pratos tradicionais como koshari, falafel e fumedames não são apenas deliciosos, mas também extremamente acessíveis. Para muitos moradores, esse tipo de comida é básico no dia a dia. Mas, novamente, há um contraste. Se você decidir comer em restaurantes modernos, cafés ou redes internacionais, os preços podem parecer muito mais próximos dos padrões globais. Uma refeição em um restaurante de nível médio pode custar de 10 a 20 dólares, o que, comparado à renda local, é bastante caro. O transporte é outra parte interessante da vida no Egito. O transporte público é incrivelmente barato. Ônibus, micro-ônibus e até o metrô no Cairo custam apenas alguns centavos por viagem. É lotado, caótico e às vezes avassalador, mas funciona. Para milhões de pessoas, essa é a única forma de se locomover. Por outro lado, aplicativos de transporte e táxis privados oferecem mais conforto, mas a um preço mais alto. Ainda assim, em comparação com muitos países, é relativamente acessível para visitantes.
Agora vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não espera: serviços públicos. Como o Egito é um país desértico, as temperaturas podem ser extremas, especialmente durante o verão. O ar-condicionado não é um luxo, é uma necessidade. E usar aparelhos de ar-condicionado diariamente pode aumentar significativamente as contas de eletricidade. Embora os serviços básicos possam custar cerca de 20 a 50 dólares por mês, o uso intenso pode levar esse valor muito mais. A água, por outro lado, é relativamente barata, mas também é um recurso crítico em um país onde o deserto domina a paisagem. Depois há a questão da inflação. Nos últimos anos, o Egito experimentou aumentos notáveis de preços. Produtos básicos, alimentos e combustível ficaram mais caros. Para os moradores locais, isso tornou a vida diária mais desafiadora. O que antes era acessível está lentamente se tornando mais difícil de manter, especialmente para famílias de baixa renda. Mas apesar de todos esses desafios, a vida continua. Os mercados ainda estão cheios de energia. As ruas ainda estão vivas com vendedores chamando clientes. Cafés estão cheios de pessoas bebendo chá, fumando xixa e conversando por horas. Há uma resiliência no Egito, uma espécie de espírito inquebrável que mantém as pessoas seguindo em frente, não importa quão difíceis as coisas fiquem. E para os viajantes, o Egito pode parecer um paraíso econômico, se você souber como se orientar. Você pode viver confortavelmente com um orçamento modesto, desfrutar de comida incrível, explorar a história antiga e experimentar um estilo de vida completamente diferente, tudo sem gastar uma fortuna. Mas se você busca luxo, conforto moderno e um estilo de vida ocidental, o Egito pode rapidamente se tornar muito mais caro do que o esperado. Essa é a realidade da vida aqui. Um país de extremos, onde o custo de vida pode ser incrivelmente baixo e surpreendentemente alto, tudo ao mesmo tempo. E aí está o verdadeiro Egito, um país que se recusa a se encaixar em apenas uma história. Desde ficar entre dois continentes no lendário Canal de Suez, até o caos imparável do Cairo, desde o poder de rainhas como Cleópatra até tradições que ainda moldam a vida cotidiana. Este é um lugar cheio de contrastes, mistérios e realidades que a maioria das pessoas nunca vê. Mas aqui está a verdadeira pergunta: você sobreviveria à vida no Egito? Ou isso te chocaria completamente? Se este vídeo abriu seus olhos, nem que seja um pouco, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, deixe um like e me diga nos comentários: o que mais te surpreendeu? Porque acredite, isso é só o começo.